O Kotlin, por ser uma linguagem mais moderna e, como eu costumo comparar, é como dirigir um carro com câmbio automático, o Kotlin. Já o Java puro é como dirigir um carro com câmbio manual. Ambos vão fazer o que tem que fazer, mas um vai ser mais fácil, o outro vai ser mais prático, que é o automático. Há quem prefira o câmbio manual. Prefiro Tá? Opala. Opala é com câmbio Uhum. automático ou manual? Mano, é manual. Manual, então. Pode ser que você prefira o Java, então, né, nessa analogia. Porque o Java você vai ter que ali ter a coordenação, o timing correto na hora de passar as marchas. Já no câmbio automático, você simplesmente coloca no D ali, no drive, e acelera e freia. Não tem nem embreagem. Então, o Kotlin está mais para esse exemplo do câmbio automático. E tá tudo bem, ambos vão fazer a mesma coisa. Usa o que você for mais produtivo. Eu uso mais o Kotlin hoje em dia porque eu prefiro mil vezes, porque facilita a nossa vida. Eu não gosto de querer parecer inteligente através da dificuldade. Então, o Java também já usei muitos anos também, mas hoje em dia eu uso mais o Kotlin. E aí no Kotlin tem algumas coisas que facilitam a nossa vida. Uma delas é essa daqui, ó. Então, em vez de eu usar esse bloquinho aqui, eu simplesmente chamo assim, ó, token, interrogação, ponto, let. Qual que é a leitura que a gente faz aqui? Se esse token aqui não for nulo, ele vai executar o que tiver aqui dentro do let. Uhum. Caso ele seja nulo, ele já para aqui mesmo e não executa nada que está dentro do let. É a mesma coisa, só que uma sintaxe diferente. Ambos vão fazer a mesma coisa. E aqui em cima, defensivo. Pronto. O if não, continua sendo disponível normalmente no Kotlin. Essa possibilidade idiomática aqui é relativa a variáveis. Então, você tem uma variável aqui, você pode fazer isso daqui. Ó. Tem outros também, tem o run, tem outros. Ok. Aí eu busco o fornecedor pelo CNPJ, verifico, né, se a inscrição dele está ativa. Se não tiver, eu já lanço uma exceção, já paro o fluxo por aqui também. Então, aqui também é um exemplo de programação defensiva. Vocês poderiam me dar um exemplo de programação defensiva? Por que ela é importante? No, no controller, por exemplo, sem inverter. Colocar a exceção primeiro e depois a regra. Por quê? Porque já barra de uma vez ali. E aí você não tem processamento de dados sendo enviado à toa. Muito bem, isso aí. Teria algum exemplo, Luiz? Peguei. Teria algum outro exemplo ou você está ouvindo isso pela Não, primeira vez? não, é exatamente isso. Você coloca a exceção primeiro para se pegar a exceção, não precisar já travar o fluxo e não precisar ir para o outro campo, né? Já interrompe já. Isso. Economiza processamento, economiza Então, dados, economiza um monte de coisa. Pode ser feito com exceção, pode ser feito com if e else. Aí no if você já bota o cenário que você não quer, e se ele já é verificado primeiro, né? Dependendo do caso, tem várias formas de fazer. If else, ternário, tem várias possibilidades. então O a regra, importante, a pode regra é falar, colocar a exceção primeiro, né? ou um if primeiro, por exemplo, se aqui foi um exemplo. Inclusive aqui eu poderia usar o let. Ó, vamos trocar isso aqui para o let. Eu não sei porque eu não fiz um let, né? Então, aqui é um exemplo de programação defensiva. Então, if, interrogação, ponto let. Pronto. Então, se o CNPJ tiver nulo, ou melhor, diferente de nulo, o exemplo que eu dei aqui embaixo estava errado. Se for diferente de nulo, aí eu entro. Se for igual a nulo, aí eu não executo mais. Então, acho que é por isso que eu não lembro agora por que eu fiz isso. Teria que ler com mais calma. Deixa eu ver. Se o CNPJ for nulo, tá. Então é isso. Aqui eu não estou verificando o diferente de nulo. O let, naquela forma que eu mostrei aqui embaixo, ela é mais interessante para o diferente de nulo. Mas aqui eu quero saber se é nulo mesmo.
Então, se for nulo, eu já lanço a exceção aqui mesmo no processo. Então, perceba que eu coloquei ele dentro de um if. Aqui eu também fiz isso, só que a diferença é que eu abstraí para uma função privada. Inclusive, isso aqui poderia ser private. Então, essa função aqui privada, perceba que são muitas linhas, né? E elas fazem uma coisa específica, elas têm um significado. Então, em vez de eu fazer a pessoa ler isso daqui, para entender o que isso daqui faz, eu encapsulei isso numa função privada e dei um nome significativo para a função privada, assim fica mais fácil a leitura. Check if subscription is active or true. Pode ler, você já tem uma dica muito boa do que isso está fazendo. Verifica se a inscrição está ativada ou lança exceção. Então, só de ler já captou a essência aqui. Se a pessoa quiser ler o código em si, também pode, mas não é preciso. Inclusive, esse nome de variáveis, nome de funções, tem que ser bem desse jeito, conforme o Uncle Bob fala, né? O Uncle Bob ele teve que escrever um livro chamado Clean Code para botar na cabeça dos programadores que os nomes das funções, das classes e das variáveis e dos métodos tem que ser ou poderiam ser nomes humanos, nomes normais, que não precisavam ser nomes vindos da notação matemática. Então, antigamente, o dev ia fazer isso aqui, ó. X. Função X. Essa aqui, Y. Aí complica a vida, né? Aqui, Z. E quanto mais ginástica mental e malabarismo mental ele conseguisse fazer e manter na memória dele, com relação ao que é X, o que é Y e o que é Z, mais inteligente ele se sentia, mais foda ele se sentia, mais ele achava que a mãe dele ia ficar orgulhosa. E então, parece ridículo, tá? Mas isso aconteceu por décadas. Muitos devs faziam isso. E as variáveis também. A variável era A, e aí a outra era B, e essa aqui era C, e assim vai. E quanto mais ginástica mental ele pudesse fazer, mais foda ele se sentia. Entendeu? Então, o Uncle Bob teve que fazer um livro para tirar essa merda da cabeça das pessoas, dos programadores. Por isso que a gente usa esses nomes mais descritivos hoje em dia.